com vocês? Professor Glemes tem aqui, aonde? Sim, aqui na estrada com os profs. E hoje a nossa aula vai ser, top! Hoje nós vamos falar sobre o olho humano e os problemas de visão e suas correções, é claro. Então, roda a vinheta! Olha só, moçada, hoje nós vamos analisar sobre o olho humano e, logicamente, ponto de vista físico, sobre a formação da imagem no interior dos nossos olhos. Então, eu vou colocar aqui um desenho para vocês quanto às partes principais do nosso olho. E dentre essas partes principais, como eu falei para vocês, nós vamos analisar do ponto de vista físico algumas situações. Então, olha só, nós temos aí, como vocês estão vendo, a respeito uma representação do nosso olho e algumas informações a gente precisa saber, como por exemplo, a córnea, a membrana que reveste a parte externa do nosso olho, fica aqui na frente do nosso olho, ela tem uma certa concavidade. Essa córnea, moçada, ela reveste a parte externa do nosso olho e também ela já tem um índice de refração diferente do ar. Então, a partir do momento que a luz que vem dos objetos, que faz com que nós enxergamos as coisas, elas penetram no nosso olho, ao atravessar a córnea já tem um pequeno desvio, porque o índice de refração da córnea, ele não é 1 igual ao do ar, ele é aproximadamente 1,33 mais ou menos. Então, a córnea, uma membrana transparente, reveste a parte externa do nosso olho e a luz, ao entrar nos nossos olhos, já passa pela córnea sofrendo um pequeno desvio. Aí, ao a luz entrar pela córnea, vai passar pela íris, que é a parte colorida dos nossos olhos. Estão vendo a parte colorida aqui, ó? Percebe que o meu aqui, ó, é bem azul? Tá vendo? Pois então, essa é a íris. Não viu azul? É porque a iluminação aqui não é muito boa. Então, esta é a parte colorida dos nossos olhos. E na íris, temos uma parte bem importante, que é a pupila. Moçada, a pupila, ela serve para proteção, ou seja, esse pretinho que você tem no meio dos seus olhos. Na verdade, moçada, é um buraquinho e ele tem a capacidade de diminuir o seu diâmetro ou aumentar o seu diâmetro. Você fala assim, professor, mas a pupila, ela protege quem? Então nós vamos pular daqui, protege a retina, que é onde vai ser exatamente formada a imagem. Então a retina, ela é fotossensível, como um filme de uma máquina fotográfica. Se for o excesso de luz lá, pode danificar, ou seja, pode ter um problema na sua visão. Então a pupila em lugares muito iluminados, se olha para uma lâmpada muito iluminada, a tendência dela é diminuir o seu diâmetro para regular a entrada de luz dentro dos seus olhos, porque o olho funciona basicamente como uma câmera escura. Então, em lugares muito iluminados, a pupila diminui o seu diâmetro, diminuindo a entrada de luz dentro dos seus olhos. Agora, você vai para um lugar um pouquinho mais escuro, você já deve ter visto isso, entra no seu quarto, fecha a porta, fecha a cortina, apaga a luz. No momento que você apaga a luz, você não enxerga nada, porque a pupila está um pouquinho, está menor um pouquinho. Aí, vai ocorrendo que ela vai se adaptando com a luz e, consequentemente, em lugares mais escuros, ela vai aumentando o seu diâmetro para que aumente a entrada de luz dentro dos seus olhos e você consiga ver as coisas. Então, ela serve para proteção. E aí, uma parte bem importante, que é o cristalino. O cristalino é uma lente convergente, como eu coloquei aqui para vocês, e a função do cristalino vai ser pegar a imagem do objeto que você está vendo e colocar a formação dessa imagem exatamente sobre a retina. É lá na retina que a imagem é formada. E quem que pega essa imagem e coloca sobre a retina? O cristalino. O cristalino, moçada, ele é uma lente convergente. Eu coloquei aqui, ó, foco positivo, porque é uma lente convergente. E esse foco, ele tem, dessa lente, ela tem uma distância focal variável. Quando você olha alguma coisa próximo a você, existem músculos ciliares nesse cristalino, como você está vendo ali na imagem, né? Ele é uma lente assim biconvexa. Quando você olha alguma coisa próximo, o cristalino tem que colocar a imagem sobre a retina. Então, o que ele faz? Esses músculos ciliares, eles comprimem o cristalino faz assim, ó. Fica mais gordinho, diminuindo a sua distância focal para manter a imagem sobre a retina. Aí, quando eu estou olhando alguma coisa próximo, aí eu olho alguma coisa mais longe, o cristalino, músculos ciliares esticam o cristalino, ele aumenta a sua distância focal, ele fica mais fininho para
manter a imagem novamente sobre a retina. Então, essa é a função do cristalino. Ele é uma lente convergente de distância focal positiva e variável. E o cristalino tem como função o quê? Manter a imagem formada sobre a retina. E lá na retina, onde forma a imagem, essa membrana fotossensível, que é a retina, a imagem é formada como vocês estão vendo aqui, menor, invertida e real. Claro, quando você vai olhar um objeto, como que a imagem de um objeto bem grande, por exemplo, eu vou sair aqui um pouquinho e vou olhar esse quadro, olha o tamanho desse quadro. Como que a imagem desse quadro é formada lá nos meus olhos? Ela tem que ser formada lá dentro dos olhos, ou seja, pequenininha. E como ela é uma imagem projetada, não esqueça que nós já estudamos aulas de lentes, né? Toda imagem projetada é real e é invertida. Então, lá no fundo dos nossos olhos, a retina, onde vai ser formada a imagem vai ser formada menor, invertida e real, porque ela é projetada, correto? E o nervo óptico tem como função levar a informação desta imagem para o nosso cérebro, porque não esqueça que efetivamente a imagem é formada menor e invertida no fundo dos nossos olhos. O nervo óptico pega esta informação através de pulsos nervosos e leva até o nosso cérebro, e o cérebro efetivamente que desinverte a imagem e deixa ela do tamanho real. Basicamente, moçada, os nossos olhos, eles servem para captar a imagem. Quem efetivamente enxerga é o nosso cérebro, que deixa a imagem desinvertida do tamanho real. Esses pontos aqui são os pontos principais em física. Lógico que tem toda a parte biológica por trás disso. Tem, como estão vendo até na própria imagem, tem o humor vítreo, o humor aquoso, que serve para levar nutrientes. Os próprios músculos ciliares, né, que estão na pontinha desse cristalino, fazendo com que estique esse cristalino ou aperte um pouquinho o cristalino para alterar a sua distância focal. Esclerótica, outras partes que daí é do ponto de vista da biologia, que você estuda em biologia. Mas aqui estão as partes principais do olho humano, pensando um pouquinho na óptica geométrica, que é o que nós estamos estudando. Então, eu vou sair um pouquinho aqui da imagem, você vai analisar essa situação, se você quiser dar um pause no vídeo, para você analisar, porque agora nós vamos para os problemas de visão. Então, bora lá, gente! Olha só, moçada, antes de nós analisarmos efetivamente os problemas de visão, nós temos que analisar um olho que não tem nenhum problema de visão. Como que é chamado um olho que não tem nenhum problema? Você vai falar, professor, é um olho bom. É um olho chamado de olho emétrope. É um olho que não tem nenhuma ametropia, que não tem nenhum problema. Ou seja, este olho emétrope, como vocês estão vendo, é aquele olho, nos olhos que não tem nenhum problema de visão, que não é o meu caso, que eu tenho miopia e também tenho astigmatismo, e também eu tinha estrabismo, que nós já vamos chegar nessa parte. Então, o que acontece? O olho emétrope tem um ponto próximo, ou seja, aquela distância aproximada, próximo a você, que você consegue ler as coisas sem nenhum problema, que é aproximadamente 25 centímetros. Você coloca algo para você ler, aproximadamente a 25 centímetros, e você tem que conseguir enxergar sem nenhum problema. Assim como o ponto remoto, ou seja, o ponto remoto, moçada, é quando você vai olhar para longe, que nós consideramos como sendo o infinito. Quando eu coloco o infinito, eu quero que você entenda que é algo muito longe. E entre o ponto próximo e o ponto remoto, nós temos a acomodação visual. Por isso que muitas vezes, quando você está estudando, você está muito tempo, a 1, 2, 3 horas, ali lendo ou na frente do seu computador. Consequentemente, você tem que dar pausas no seu estudo. Por quê, professor? Porque não esqueça, quando você mantém o ponto próximo por muito tempo, a 25 centímetros, lendo por muito tempo, lembre-se, o seu músculo ciliar faz com que o seu cristalino fique ali paradinho, apertando ele um pouquinho, deixando ele mais gordinho, diminuindo a sua distância focal, para a imagem ser formada sobre a retina. E, consequentemente, é um músculo. Por isso que muito tempo você, sem dar pausas, você estudando a 25 centímetros, o músculo ciliar está fazendo força. De repente, você começa a sentir uma dorzinha de cabeça. De repente, você começa a não conseguir mais prestar atenção. Por isso que é importante, porque o teu cérebro entende que tem alguma coisa errada, tá? Aquilo está incomodando, é um músculo que está fazendo força. Então, assim, o teu cérebro começa a fazer com que você perca um pouco a atenção, ele quer que você saia dali. Por isso que a cada aí, mais ou menos 1h30 que você está lendo, ou até menos, você dá uma pausa,
vai olhar para o infinito, ou seja, olhar para longe, com o músculo ciliar, ele estava comprimindo o seu cristalino para a imagem ficar sobre a retina. E aí, quando começar a incomodar, que você começa a perder um pouco a atenção, teu estudo começa a não render, você para, vai e olha para longe para o músculo ciliar, dá uma relaxadinha. Ou seja, para você olhar algo longe, algo que está dentro da sua acomodação visual, longe desses 25 centímetros, para ele não, digamos assim, forçar ficar o cristalino comprimido, ok? Este é um olho emétrope, um olho que não tem nenhum problema de visão. Agora, nós vamos entrar para os problemas de visão. Então, bora lá. Então, olha só, moçada, nosso primeiro problema de visão será a miopia, o olho amétrope, ou seja, um olho que não é normal, ele tem algum problema. A miopia, moçada, consiste em um alongamento do seu olho, ou seja, a córnea lá do seu olho é um pouquinho mais curvada, então o seu olho, o olho míope, ele torna-se um pouquinho mais alongado. Então, como vocês estão vendo na imagem, o olho normal, ele tem que formar a imagem sobre a retina. O olho míope, pela sua constituição, ele é um pouquinho mais alongado, a imagem forma-se antes da retina. Então, a pessoa faz o quê? A pessoa míope, quanto mais longe está o objeto, maior é a dificuldade que ela tem de enxergar. Então, a tendência do míope é fazer o quê? É aproximar o objeto para que a imagem tente se aproximar da retina e fique menos desfocado, fique menos borrado. Então, moçada, o míope, primeira coisa, ele tem um problema quanto à imagem ser formada antes da retina. Logicamente, nós vamos utilizar uma lente para corrigir essa miopia. E a lente usada é a lente divergente. Porque daí o raio de luz, ao passar pela lente divergente, afasta-se um pouquinho, abre um pouquinho essa angulação. Ao passar pelo cristalino dentro do seu olho, converge novamente. E esta lente, ali, de acordo com o grau dessa lente, ela vai corrigir exatamente, vai colocar a imagem novamente sobre a retina. Então, eu, por exemplo, eu tenho miopia e, logicamente, quando eu vou ler algo que está mais afastado de mim, assim como vocês que estão ouvindo, estão assistindo essa aula, quem tem miopia sabe o que eu estou falando. Ou seja, olha o objeto muito de longe, você olha e você não enxerga, você fica fazendo aquela careta assim, né? Ou seja, fica embaçado, fica borrado e você não enxerga. O que você faz? Você tem que se aproximar. Você tem que se aproximar. Você tem que se aproximar. Chega um ponto que você enxerga. Isso quer dizer, mais afastado que isso, borra. Neste ponto você consegue enxergar. Ou seja, este nós chamamos de ponto remoto. É o ponto mais longe que eu consigo enxergar. Mais do que isso, eu não consigo. E é através desse ponto remoto que nós calculamos a vergência, ou seja, o grau da lente de quem tem miopia. E é bem simples. Como eu falei para vocês, a vergência vai ser dado por menos 1 sobre a distância do ponto remoto que você vai deixar em metros. Primeiro, porque o menos, como vocês estão vendo na imagem, o míope tem que usar uma lente divergente. Como nós já vimos na aula de lentes, se você ainda não viu, volta aqui na playlist e veja a respeito da aula de lentes esféricas. Então, a lente divergente tem distância focal negativa, por isso do menos. E essa distância do ponto remoto é aquele ponto mais longe que eu consigo enxergar. Então, eu coloco um objeto, uma escrita, por exemplo, e para eu enxergar a pessoa míope, ela tem que enxergar bem perto. Então, aqui eu estou enxergando bem essa distância do ponto remoto. Se eu for afastando, eu vou sair da imagem. Opa, cheguei aqui, professor, vou me afastar um pouquinho mais. Ó, eu estou do lado da câmera. Ah, começou a borrar. Ou seja, eu estou a 2 metros do quadro. Quer dizer que esse é o ponto mais afastado que eu consigo enxergar esse objeto. Então, quer dizer que esta é o meu ponto remoto. Então, nesse caso, se eu consigo enxergar isso a 2 metros, é o mais longe que eu consigo enxergar. Então, minha distância do ponto remoto é 2 metros, 1 sobre 2. A minha vergência é 0,5, menos pelo fato da lente ser divergente. Vocês devem ter percebido, quem já foi no oftalmologista sabe, quando você pega a receita, lá muitas vezes está escrito menos 0,5, menos 0,25, menos 1 grau. Ou seja, refere-se exatamente à vergência. E se é menos, quer dizer que você vai ter que usar lentes divergentes, porque você tem miopia. Top! Esse é o nosso primeiro problema de visão. Vamos para o próximo.
Então, olha só, nosso segundo problema de visão será a hipermetropia, que, digamos, é um contrário da miopia. A hipermetropia, moçada, por algum motivo, o olho ele vai ser um pouquinho, digamos assim, menos abaulado, com uma curvatura um pouquinho menor. Então, quer dizer que, como vocês estão vendo, um olho normal forma-se a imagem sobre a retina. Como o olho é um pouquinho menos abaulado, a imagem, ao passar sobre a retina, ainda não se formou completamente. Então, digamos assim, a imagem normal seria formada atrás da retina. Ou seja, a pessoa que tem hipermetropia, ao ler alguma coisa, ao colocar sobre o ponto próximo de um olho normal, que é 25 centímetros, a pessoa ela afasta um pouquinho, porque muito próximo ela não enxerga. Tomem cuidado, tá? Nós temos outro problema de visão que vem com a idade. A pessoa acima dos 45, 50 anos, vocês já viram, elas começam a afastar e fazer careta para ler. Esse é outro problema, que é chamado de presbiopia, que é vista cansada, que eu já vou falar para vocês. A hipermetropia não. A hipermetropia não é um problema de vista cansada, mas sim é quanto à formação desse olho aí, ok? Então, consequentemente, a pessoa ela vai afastar um pouquinho. Então, para corrigir esse problema, nós usaremos uma lente convergente. Lente convergente tem distância focal positiva. Então, o hipermétrope, consequentemente, a imagem é formada atrás da retina, ao contrário da miopia, e nós utilizaremos uma lente convergente. Como que nós vamos fazer a conta para encontrar a vergência, o grau desta lente? Primeiro, para encontrar o grau dessa lente, você vai utilizar esta equaçãozinha que estou mostrando aqui para vocês. 1 sobre a distância do olho normal, a distância do olho normal, que é 0,25. Você vai encontrar muitas vezes em livros, ele vai colocar direto a equação assim, 1 sobre 0,25, ou aqui 4, porque 1 dividido por 0,25 dá 4. Eu prefiro não colocar assim, porque essa distância do olho normal é aproximadamente 0,25. Eu já resolvi exercício que o exercício falava assim, uma pessoa com olho normal, o seu ponto próximo é 30 centímetros. Então aqui você vai usar 0,3. Tá? Se ele não falar nada, você usa o 0,25 mesmo. Mas, como eu falei, é um valor aproximado, pode variar de pessoas para pessoas. Eu já vi, por exemplo, uma pessoa com olho normal, cuja distância do ponto próximo é 0,2 metros, 20 centímetros. Então, aqui é a distância do olho normal, do olho hemétrope. Se ele não falar nada, você usa 0,25, ou se ele der um valor de referência, vai usar este valor. Por isso que eu prefiro colocar assim. Então, a vergência vai ser 1 sobre a distância do olho normal, menos 1 sobre a distância do ponto próximo, que você vai deixar em metros. O que seria o ponto próximo? Lembre-se, o hipermétrope tem dificuldades em enxergar de perto. Então, você vem aproximando, vem aproximando, vem aproximando. Quando chega aqui, você fala, já não consigo mais enxergar. Opa, esse é o ponto mais próximo que ele consegue enxergar. Então, ele tem que afastar para conseguir enxergar. Ao contrário do míope. O míope, ele tem que aproximar. O hipermétrope, ele tem que afastar. Então, se você for aproximando, de longe o hipermétrope enxerga muito bem. Mas quando ele chega perto, ele, ficou ruim para mim. Então, esta distância do ponto próximo é o ponto, como eu disse, é o ponto próximo, é o ponto mais perto que a pessoa consegue enxergar. Ele vai colocar lá, o ponto mais perto que ela consegue enxergar é 40 centímetros. Então, você vai fazer essa conta. 1 sobre 0,25, que seria o olho normal, menos 1 sobre 40 centímetros, 0,4. E você vai encontrar a vergência. Vai dar sempre um valor positivo. Por quê? Porque quem tem hipermetropia, o hipermétrope, usa uma lente convergente. Lente convergente tem distância focal positiva. Vergência positiva também. Eu vou sair da imagem, dar uma olhadinha aí no desenho, dar uma olhadinha na equação e bora para o próximo problema de visão. Olha que legal, gente! Nosso próximo problema de visão é a presbiopia, também conhecida como vista cansada. Ou seja, a pessoa vai adquirir com o decorrer do tempo. Inclusive, tem um estudo que foi feito agora recentemente, que diz que daqui, acho que há 10 anos, uma grande parte da população mundial terá presbiopia, por causa do uso excessivo do celular, do computador e tudo mais. O que é a presbiopia? Vista cansada. A pessoa chega a uma certa idade, a partir dos 40, 45, 50 anos, que graças a Deus para mim está muito longe essa idade. Sim. Então, a pessoa vai tendo problemas em focalizar a imagem sobre a retina. Você coloca aqui perto, a pessoa
afasta para conseguir enxergar e fica fazendo careta. Eu não tenho esse problema. Então, o que acontece? Professor, é igual a hipermetropia? Na verdade, as características sim, mas da onde vem o problema não. A presbiopia, ocorre a imagem borra a objetos que estão próximos, como vocês estão vendo. Por que isso acontece? Problemas com tamanho e propriedades elásticas do cristalino. Ou seja, moçada, como eu falei para vocês, o cristalino ele é uma lente convergente de distância focal variável. Mas imagine a sua vida toda este movimento involuntário, o cristalino fazendo isso. Com o tempo ele pode perder um pouco essas propriedades elásticas, ficar um pouco enrijecido, e também ele pode aumentar um pouquinho de tamanho, ou seja, diminuindo o espaço para os músculos ciliares e tendo um pouquinho de dificuldade nesta mobilidade que ele precisa ter para manter a imagem sobre a retina. Logicamente, nós utilizamos na presbiopia também uma lente convergente, mas aí assim, as lentes chamadas lentes bifocais, que hoje quase não usa mais. Lente bifocal, aquele óculos mais antigo, que era grandão, e aqui embaixo tinha uma bolinha, que é só para leitura, né? Hoje as lentes não são mais assim, as lentes são chamadas lentes multifocais. Ela vai mudando as suas características no decorrer da lente. O avanço tecnológico das lentes é muito grande. Então, este é o problema chamado de presbiopia, a vista cansada. Bora para o próximo problema de visão. Olha só que legal. Bom, nosso próximo problema de visão é o astigmatismo, que em geral muitas pessoas que têm miopia ou hipermetropia também têm astigmatismo, que é efetivamente o que atrapalha muito na visão, porque ele forma uma imagem borrada. Professor, o que é o astigmatismo? O astigmatismo nada mais nada menos que é uma irregularidade na córnea, né? A córnea ela não é bem simétrica, né? Tem algumas irregularidades. Lembra? A córnea que reveste a parte externa do seu olho. Existem algumas irregularidades no sistema óptico como um todo, e as irregularidades fazem com que a imagem não seja efetivamente formada só num ponto, mas sim mais pontos, fazendo uma imagem borrada. Logicamente, esse problema de visão deve ter hoje cirurgias para isso, mas estamos falando de lentes. Para corrigir esse problema, não é uma lente que efetivamente nós estudamos, são lentes cilíndricas, tá? Lembre-se que nós estudamos lentes esféricas. Então, é só a título de você lembrar dessa situação que nós temos mais um problema de visão que muitas vezes, mas não é uma regra, mas muitas vezes esse problema acompanha a miopia e a hipermetropia, e você vai lembrar que para corrigir o problema do astigmatismo, o astigmático, usamos lentes conhecidas como lentes cilíndricas. Top? Bora para ver mais alguns problemas de visão aí. Vai lá. Bom, esse problema de visão, conhecido como estrabismo, é o estrábico. É o estrábico. Na verdade, ele tem uma perda do eixo dos globos oculares, porque os nossos globos oculares, eles têm que trabalhar juntos, são simétricos e trabalham juntos. O estrabismo, por algum problema muscular, muitas vezes, você tem um desvio do eixo do seu globo ocular em um deles, ou dos dois, pode ser aqui para a parte interna ou para a parte externa, correto? Vou falar para vocês, eu tinha este problema. Sim, professor é estrábico? Eu era estrábico, um olho meu tinha um músculo do olho que era hiperatrofiado, ele era um pouquinho mais forte, então esse meu olho aqui, ele era um pouquinho tortinho, não sei se vocês percebem, mas eu acho que não dá mais para perceber. Olha, meus olhos atraentes. Então, o professor era estrábico, o que o professor fez? Bom, primeiro, quando eu descobri, eu fui para usar óculos. Como eu já tinha miopia, né, eu falei, vou adicionar a lente, mas aí quando eu fui ver, usa-se lentes chamadas lentes prismáticas. E por pouco desvio que a pessoa tenha, para que haja essa correção, essa lente, em geral, ela é muito espessa. Então, assim, atrapalha um pouco. Então, eu optei por fazer o procedimento cirúrgico. É uma cirurgiazinha simples que você faz, né? É uma cirurgia aqui um pouquinho invasiva, mas você faz lá em uma horinha, faz cirurgia, corrige o seu músculo que está hiperatrofiado e você resolve esse problema. Também, dependendo da situação, você pode fazer isso daí com movimentos. Geralmente, às vezes, crianças, né, faz exercícios físicos com os olhos para corrigir. Às vezes, criança tem um pouquinho de estrabismo e começa a fazer exercícios físicos com os olhos. É um problema muscular e pode corrigir esta situação, tá? Com lentes prismáticas ou a parte da cirurgia que resolve esse problema. Bacana sobre os problemas de visão?
Que legal! Então é isso, moçada. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Não esqueça, compartilhe com a galera, dá um like nesse vídeo também. E se precisar alguma coisa, estamos aqui. Corrigindo, estrabismo estava escrito com acento. Não tem, porque eu escrevi estrábico primeiro, eu apaguei, depois escrevi estrabismo. Não tem aquele acento que estava ali. Mas você sabe disso e eu também sei. E se você precisar de alguma coisa, já sabe onde nos encontrar. Aonde, professor? Naquele Instagram que você já segue e você tira dúvidas e é uma alegria. Professor, mas eu ainda não sei qual Instagram. Sim, aquele! Na estrada com os profs. E ó, de olho em você. Tchau, gente!